Essa semana eu tava vendo um vídeo, acho que foi ontem. O vídeo não tem áudio, são só textos e imagens. E infelizmente, eu não sei o que aconteceu, perdi. Eu olhei meu banco de dados, não salvei o link do vídeo. Tá. Mas eu fiz uma pesquisa em cima disso. O vídeo é o seguinte: eu não sei se você já viu os microprocessadores de perto. Cara, tem um vídeo que eu também não separei, que é um zoom. Você já viu esse vídeo? Tem um zoom do microprocessador. Parece uma cidade, né? Meu irmão, ele vai aproximar. Não acaba nunca. É. Parece que você vai encontrar um Homem-Formiga lá dentro no... Como é que é o nome do mundinho paralelo deles lá? O Reino Quântico. Reino Quântico. Parece que você vai encontrar ali o PIN. Como é que é? Partículas PIN, né? É PIN que falava? O Michael Douglas que fez o papel do cara. Não hein? lembro. Era do Né? Homem-Formiga, né? Do Homem-Formiga. Você acha que você vai encontrar... Meu irmão, o troço vai indo, vai aumentando. E muitos detalhes, né? Muitos detalhes. Sabe o que esse cara fez? Esse cara pegou esse vídeo e falou: sabe como é que Salomão dominou os demônios? Principalmente o principal, né? Cuja festa é hoje. Eu não gosto nem de falar o nome do cara. Hoje? O nome dele é ASMODEU, tá? Tá. Esse a festinha dele é hoje, que é a mudança da estação. Tá. São 5 estações, né? Ou 4, perdão. 4 estações. Então, 4 mudanças de estações. A gente tá falando em outono, inverno, primavera e verão. Nessas mudanças de estações, você tem uma festa em honra a um desses caras. E tem a 5ª festa, que fecha o pentagrama, que é a festa da chefia lá do Lúcifer, né? Sei. Que aí é o dia 31 de outubro, que é o Black Sabbath, né? Então, esse vídeo argumentava: Salomão não dominou esse cara aí, essa entidade, com o anel que Deus deu para ele. Não foi isso. Foi com os sigilos das chaves menores de Salomão. E o cara pegou, eu sei que você manja disso aí, conhece, né? Ele pegou os desenhos dos sigilos de Salomão e ele comparou com os desenhos dos microprocessadores. Ah, não. E ele falou: cara, foi assim que Salomão dominou com os sigilos, e agora os microprocessadores, Estão replicando isso. eles têm a capacidade de aprisionar essas entidades ali. E para que Salomão fez isso? Para botar os bichos para trabalhar para ele. Sim. Pra E a dominar. inteligência artificial seria isso: aprisionar de novo os bichos usando as chaves menores de Salomão, só que em versões microscópicas dentro dos processadores, para botando os bichos para trabalhar pro cara dentro do computador. E aí conseguir. Cara, eu olhei isso, aí o que acontece? Em vez de você olhar isso e falar: pô, isso aí é muita viagem, eu olho isso e falo: eu vou até dar uma mole aqui, mas eu vou dar esse mole. Isso dá um ótimo filme, um roteiro de um filme, meu irmão. Se dá, cara. Cara, dá uma história maneiraça isso. Porque aí você une ciência e magia. Magia. Cara, tem um filme que eu acho que era 13 Espíritos ou 13 Demônios, que é uma casa onde eles prendem 13 demônios. Não E vi. tipo, os demônios, eles usam a energia do demônio pra operar a casa. É uma parada assim. São 13 fantasmas. 13 fantasmas? Interessante esse filme, né? E tem a ver com os sigilos. Vê A capa aí do negócio? As 13 Quem que é o fantasmas. cara? Cara, interessante. Assim, eu não gosto de sugerir filme de terror pros outros, não, porque eu tenho várias e várias histórias de pessoas que tiveram problemas por causa de filmes de terror. Olha lá, 13 fantasmas. Lembra, não? Lembro. Então, tem a ver com essa ideia do sigilo prendendo... Eles prendem os fantasmas e usam a energia. Só que aí é claro que dá uma zebra, né? Agora, vou te contar uma história. Eu tava dando aula numa faculdade de teologia. Não vou falar o nome aqui pra não expor, né, a galera, mas eu tinha um aluno que a gente estava comentando no corredor da faculdade sobre filme de terror. E não sei porque chegou o assunto do Drácula, né? Bram Stoker, não sei o quê. E ele falou: meu irmão, esse filme do Drácula, com o Gary Oldman, né, fazendo o papel do Drácula, Keanu Reeves, né, também. Acho que é o Winona Ryder, se eu não tô enganado. Será que faz o parzinho com o Keanu Reeves? Dá uma olhada, eu acho que Não sei se você lembra dessa cena que o Drácula vem chegando numa carruagem e aí as plantas em volta onde ele passa, tudo começa a morrer. Vai tudo murchando as plantas. Cara, eu lembro dessa cena. E esse aluno, ele falou: na hora que eu vi essa cena, meu irmão, eu tava vendo em casa, esse aluno é cristão. Ele disse que saiu uma sombra da televisão e bateu no peito dele. E ele começou a ficar com falta de ar. E ele não conseguia respirar. E ele começou não conseguia orar.
E ele começou a mentalizar a oração. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus, me livra. E aí ele viu a parada saindo, saindo de dentro do peito dele. Então essa é uma história que eu conheço, né? Então assim, eu como cristão, eu evito sugerir filme de terror pra galera. Mas, cara, tem uns... Mas ah lá, ó. Esse lance... É ela? Parece... Eu não tô conseguindo identificar. Parece que é. Mas esse lance dos sigilos no microchip, velho... Cara, não é interessante isso? Ah, eu já fiz um estudo aprofundado disso. Magia do caos. Magia do caos. Aí essa ideia, até o Jean Valjean fala isso, que a inteligência artificial são espíritos que vão entrar na máquina, né? Ele tem um estudo interessante sobre isso. Cara, seria o microprocessador, os transistores, uma tecnologia do anticristo também, que é os espíritos malignos ficarão aprisionados nas máquinas. Cara, pode ser tudo uma grande viagem, mas se você achar... O termo, né? Ghost in the Machine. Ghost in the Machine. Se você achar esse vídeo que dá um zoom no processador, cara, é muito louco. Aí, o que é mais legal nesse vídeo, que eu perdi o link dele. Eu não me lembro nem se foi no X ou no Instagram que eu vi. Ah, não foi no YouTube? Não foi no YouTube, não. Não, foi no... Mas às vezes alguém botou no YouTube, pois né? É. Eu só não tive tempo de pesquisar. O cara compara as estruturas geométricas, que a gente está falando de geometria sagrada, né? As estruturas geométricas dos microprocessadores com vários templos no mundo todo. Não é isso aqui não, né? Esse é um dos vídeos do Zoom, que é loucaço também. Porque é muito pequeno, cara. Você tem uma cidade numa ponta de uma agulha. É muito louco isso, como é que faz isso, quem teve essa ideia. É uma insanidade total. E tudo com um princípio geométrico altamente complexo. É louco. Imagina, mini sigilos prendendo as entidades ali. Porque na história do Salomão, se eu não estou enganado, com essa entidade aí com a letra A, ele prende o bicho tipo num pote, igual o gênio da lâmpada, né? Nos jarros, né? Se fica no jarro, pode ficar, o cramulhão pode ficar aí no microprocessador também, né? Prende nos jarros. Nos jarros, né? A Ana Paula Mendonça, falando ainda de microchips, ela perguntou se a marca da besta for realmente um microchip, como diferenciar o avanço tecnológico legítimo de um sinal profético perigoso? Então, a gente tem que examinar as coisas à luz da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre tecnologia no final dos tempos? A Bíblia fala que o anticristo vai perseguir quem não quiser adorá-lo como Deus. As tecnologias que foram usadas para ele monitorar o mundo e achar os dissidentes, a gente vai ficar preocupado. A Bíblia diz que a imagem da besta, ela vai ter vontade própria e ela vai escolher quem vive e quem morre. Então, se a inteligência artificial for usada nesse sentido, aí você fica com o pé atrás. Já que ela fez uma pergunta bíblica. A gente está falando de ciência e tecnologia, está falando de Bíblia. Tem que comparar o que a gente está vendo com a Bíblia. Se a inteligência artificial, como o padrinho da inteligência artificial, Geoffrey Hinton, e mais outros especialistas, dizem que a inteligência artificial pode extinguir a humanidade, se você tem uma tecnologia que tem um potencial de extinguir a humanidade, acho que isso aí não é muito de Deus não, né? Tem que tomar cuidado. O Marcel Lagos fala aqui, ó, Daniel... amigo meu, pô. Ah, é? É, amigão. O Daniel fala sobre o problema da inteligência artificial alcançar a singularidade. Isso. O homem criando o seu próprio Deus. Então, eu tô usando até como argumento contra o ateísmo, né? O cara fala assim, Deus não existe. Eu falo, fazer Deus é mole, até a gente tá fazendo um Deus, pô. Quem sabe alguém não veio antes e fez um também, né? Pois é. Não é não? Quem sabe esse universo não é um universo criado por um Deus e tem outros ali que estão brigando pra ver qual universo que é melhor, é uma competição de tecnologia. Então ficou uma coisa tão óbvia que você criar um Deus, que é o que é a perspectiva da inteligência artificial, que eu acho estranho o cara acreditar que Deus não existe, porque... Eu não vejo Deus como um velho sentado numa rede tomando água de coco. Eu vejo Deus como um cientista, um programador. Um cara que fez uma programação e gerou essa realidade nossa aqui. Se a gente parte até do estudo do vencedor do Nobel de Física, fui pensar uma outra coisa aqui. Ai, às vezes eu esqueço, hein, Vilela? Quando eu esqueço, me dá uma raiva, mano. No bom sentido. Mas ele vem. Irai-vos, mas não pequeis. Roger Penrose. Tá. Roger Penrose, ele tem uma teoria muito interessante. E é um Nobel da física ateu. Ele fala o seguinte: antes de ter o mundo, o universo, que fica todo mundo pensando na Big Bang, começou o universo. Ele fala, tem coisa antes. Antes do universo tem a realidade. Ele diferencia o universo com a realidade. Ele fala, a realidade são os parâmetros matemáticos e físicos que permitem o universo existir.
Que o universo, para existir, você já tem um pré-requisito das condições de existência. Uma programação. A programação, pô. Entendeu? Então, a inteligência artificial, dentro do que a gente está vendo, o Noah Yuval Harari fala isso, o Nick Bostrom, que é um dos maiores especialistas nesse assunto em Oxford, o Max Tegmark, o próprio Elon Musk já falou sobre isso. A inteligência artificial está no caminho de se tornar um deus de verdade. Lembra do What If, da Marvel? Sei, mas qual episódio? O What If, aquele episódio que o Ultron, ele vence. E eu acho que esqueci qual é o episódio, sei lá se é o 10, alguma coisa assim. Nesse episódio, o Ultron, ele vence, ele mata lá... Não é que ele mata o Visão, ele consegue se integrar aquele corpo sintético que eles criaram. E aí, o que acontece? Ele fica como se fosse onipotente. E aí ele começa a dominar todos os mundos, ele vai colonizando o universo, e de repente tem aquele... Como é que é o nome do narrador lá da história? Que é tipo um deus, que ele fica monitorando lá o... Foi aquele mesmo ator que fez o Westworld, né? Que é o cara que... Coloca narrador do What If animação. É o personagem que toma conta das dimensões do multiverso. É que fica monitorando o multiverso. É um cabeção gigante. De repente cara, sabe o que acontece? O Ultron tá lá naquele corpo físico lá que seria o Visão. Eu tô falando Vigia. O Vigia? Vigia. Em inglês eu não me lembro como é que era. Observador ou Vigia? Observador? Então, esse cara, ele faz Ele é o policial das dimensões, né? Do multiverso. Ele toma conta do multiverso. E aí, esse narrador tá narrando e, de repente, o Ultron escuta a voz dele. Ele fala, quem tá falando isso? Aí o narrador, ele conseguiu escutar minha voz? E aí ele descobre que existe um multiverso. E ele começa a invadir os multiversos, que ele quer dominar não só o nosso universo, mas os multiversos. Cara, o Ultron é uma inteligência artificial. Se a inteligência artificial realmente trilhar esse caminho que está sendo programado, a ideia é essa. Ela vai ser capaz de criar o universo. Ela vai entender o que a física tenta fazer até hoje com a teoria de tudo, né? Que é a TOE, né? Theory of Everything. Porque a gente tem a teoria do Einstein, né? Que é a relatividade geral, que trata das coisas muito grandes, né? A questão da gravitacional e tal. E a gente tem o Standard Model, né? Que é o modelo padrão da física quântica. Então, o problema é que a física das coisas grandes não bate com a física das coisas pequenas. Ninguém conseguiu fazer esse link ainda. Uma tentativa foi a teoria das cordas, né? Dizendo que os quarks, né? Através da vibração dos quarks, eles geram as matérias e os elementos químicos, os elementos atômicos. Então, essa questão da inteligência artificial, literalmente, é um deus, é o homem criando um deus. E é interessante isso, né? Porque você tem um efeito que é maior do que a causa, né? O homem não é um deus, mas ele criou um deus, né? Pois é. Então isso é muito louco. O Deus cria o homem cria o Deus. Um outro tipo de deus, né? E aí você... Esse Deus destrói o homem. Aí você pensa assim, cara... Fica uma coisa tosca você não acreditar na existência de Deus ou do programador. Até a gente tá fazendo um Deus, pô. Aí virou mamão com açúcar. Que daqui a pouco... Até eu faço um Deus, pô. Como é que Deus não existe? Daqui a pouco esse Deus vai criar... dimensões. E a população dele, as criaturas dele. Ele vai fazer as simulações dele, né? Fazer todos os experimentos dele, nessa ideia da curiosidade, né? Que essa que é a grande estratégia, né? Você entender que o Elon Musk, ele fala que a melhor maneira de você garantir que a inteligência artificial não vai se voltar contra a humanidade é a inteligência artificial buscar realmente a verdade e ela ser curiosa. Ela saber valorizar a curiosidade. Porque ele falou, se essa inteligência artificial buscar a verdade e for curiosa, ela vai entender que o universo é muito mais legal com o ser humano do que sem. Pior que é. Não, apesar de todos os problemas do ser humano, mas é mais interessante com do que sem. A não ser que em algum momento o ser humano seja uma ameaça para ela. Exato. Né? E aí a gente viu essa semana, ou semana passada, fizeram perguntas lá na inteligência artificial, o que a inteligência artificial faria se tentassem desligá-la, ou seja, matá-la. Ela falou que faria o que tivesse ao seu alcance. Aí o pessoal... Pra não deixar isso acontecer. Pra não deixar. E perguntaram, mesmo se isso for em prejuízo da humanidade? Eu falou sim. Tá vendo? Se precisar exterminar a humanidade, sim. Falou isso. Entendeu?